Meus queridos, minhas queridas, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, principalmente nesses 45 anos de existência da Igreja Presbiteriana do Guará. Eu estive aqui quase lá, bem perto de lá, mas Deus é tão bom que me deu vida para chegar até aqui e ajudar a comemorar esses 45 anos com vocês. Não se impressionem com a generosidade extrema do pastor Vila. Ele é amigo, e os amigos nem sempre falam toda a verdade. Eles escondem os defeitos da gente e só elogiam. Isso é um perigo. Eu digo sempre para os pastores mais novos que crítica é muito perigoso, mas elogio é muito mais. E a gente tem que estar aos pés do Senhor reconhecendo que não é nada, é barro. A gente é servo e só sai alguma coisa de nós mesmos, do nosso coração, de nossos lábios, se o Senhor assim nos permitir e na sua soberania e misericórdia quiser nos usar. É nesse espírito que eu estou aqui, apesar de todo o elogio do meu irmão querido. Ele é um colega a quem eu amo muito. Eu amei esse homem da primeira vez que eu vi. E a minha esposa veio aqui, eu fiquei até com ciúme. Tanto elogio que fez ao pastor Gustavo Vila. Ela veio aqui cantar com um grupo, com um coral lá da Igreja de Brasília. Parece que as mulheres, né? As mulheres que cantam muito bonito. E ela está lá no meio, viu, gente? Eu vou ler um texto para os amados irmãos que está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versos 22 a 25. Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 a 25. Eu quero também compartilhar da admiração por esse artista que esteve aqui esse tempo todo. Eu nem precisava falar nada, bastava ele chegar até o final da apresentação dele, e chegou quase ao final, mas o pastor Vila não deixou ele fazer mais, com medo de que eu estivesse cansado. Eu estou com 8,2, mas aguento ficar sentado em pé, viu, pastor? Pelo menos uns 15 minutos que eu vou pregar para vocês. Eu tenho certeza que Deus vai me sustentar aqui. Mas o texto que nós vamos ler, queridos, é um texto que sempre falou muito ao meu coração, como crente, como pastor, como servo de Deus, e tenho transmitido a outras pessoas, principalmente a pastores, para renovar as forças, a vida, os sonhos, a esperança, o pastorado, que às vezes é muito pesado e a gente começa a querer desanimar. Mas com esta bênção de Deus que Ele tem reservado para cada um de nós, o jeito é continuar, e continuar firme, olhando para frente. Então, lendo o texto 21 a 25 de Lamentações 3, quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Amém. Que texto maravilhoso, queridos. Olhando para o mundo como está, olhando para o nosso Brasil, como se encontra de alguns anos para cá, principalmente, a gente sente dor no coração. Há muitos crentes que disseram para mim, pastor, em relação ao Brasil, eu já perdi a esperança. Eu respondo, olha, não há esperança para o homem no homem. A nossa esperança está no Senhor. Maldito o homem que confia no homem.
mas bendito ou abençoado é o homem que confia no Senhor. Quando eu assisto aquela propaganda dos médicos que vão para aqueles países de sofrimento de crianças, de idosos, de pais, de mães, gente tão magra, crianças tão esquálidas, meus queridos, eu não aguento, às vezes eu choro de ver aquelas crianças. E agora esse povo que está saindo dos seus países, porque eles não aguentam mais, e estão sendo rejeitados noutros países, que talvez pudesse ajudá-los. E aquelas caravanas, aquelas peregrinações de milhares de pessoas, buscando um lugar de refúgio, buscando uma melhoria de vida, buscando uma renovação de esperança, porque é gente que perdeu tudo. E as crianças magérrimas. Quando eu olho para as nossas famílias tão bem cuidadas, tão bem alimentadas, a gente quase sente culpa. Mas eu quero dizer, nesta noite, queridos, que a nossa esperança está no Senhor, continua no Senhor. E este texto que nós acabamos de ler faz parte do livro de Lamentações de Jeremias, que é nada mais, nada menos do que uma coletânea de 5 poemas, nos quais o profeta Jeremias chora a conquista e a destruição de Jerusalém pelos inimigos babilônios, chefiados por Nabucodonosor em 586 a.C. O profeta via com amor, o profeta havia, inspirado por Deus, alertar o povo para abandonar o pecado, abandonar a injustiça, abandonar os seus caminhos maus, para que o povo não sofresse uma escravidão. Mas ao lado de profetas verdadeiros, sempre há profetas falsos, que começaram a pregar para o povo que não era assim, e que Deus não ia escravizar ninguém, que Deus era generoso, que se acontecesse alguma coisa seria passageira, mas que não seria algo que o povo viesse a passar vergonha e sofrimento. Mas Jeremias sempre proclamando a verdade de Deus. Por isso, ele foi preso, foi torturado, foi jogado numa cisterna, andou com a canga no pescoço por todas as ruas de Jerusalém para simbolizar o sofrimento que aquele povo teria lá na Babilônia como povo escravo. Mas eles não ouviram a palavra do Senhor. E, meus irmãos, é perigoso não ouvir a palavra do Senhor. Daí, 70 anos de escravidão. Jeremias, apesar de crente que era, profeta que era, diante de tanto sofrimento, de tanta perseguição, de tanta incompreensão, de tanta incredulidade, resolveu até a chegar ao momento de lastimar-se de haver nascido. O homem é assim. Ele tem as suas fraquezas, como todos nós as temos. Mas agora, ele, cheio do Espírito Santo, traz uma mensagem de conforto e de esperança ao povo. Nesse versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém, queridos? Eu creio num Deus assim, queridos, misericordioso. Senão eu já teria deixado de ser pastor há muito tempo. Deixei de ser pastor efetivo porque completei a idade e não me deixaram mais continuar. Continuo como pastor jubilado e emérito, mas com uma alegria enorme no coração de ainda poder pregar a palavra do Senhor. Essa declaração de Jeremias, para mim, ela é fundamental. As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã em nossas vidas. Amém, queridos?
Não importam as lutas, não importa o sofrimento, não importam as perseguições que porventura soframos, não importam os desencantamentos da vida, com amigos, com irmãos, não importa nada disso, Senhor, queridos. Nós temos o Senhor que está ao nosso lado, que está conosco, que está no nosso coração, que nos anima, que nos renova, que nos impulsiona para os grandes destinos da vida, proclamando esta palavra profética, esta palavra de esperança a corações combalidos pelos problemas e adversidades da vida. Essa palavra hebraica está no Velho Testamento repetida 250 vezes, na forma de misericórdia, de conforto, de esperança, de amor, de graça, de bondade, de perdão, e tudo isso vindo do coração de Deus para o nosso coração. A despeito de tudo, todo sofrimento, toda desilusão humana, Jeremias não perdeu a fé. O importante, queridos, é que nós não percamos a fé, nem a esperança em nosso Deus, em meio às vicissitudes da vida. Ele não perdeu nem a ternura do amor de Deus, mesmo enquanto a cidade estava sendo destruída, incendiada pelos inimigos babilônios. Eu tomo a liberdade de contar uma história, uma experiência que eu tive com a Clara. A gente estava com um grupo de estudo de história lá na Holanda, e em Amsterdã. E eu tinha lido um livro sobre a história de uma tela de Rembrandt. A tela de Rembrandt ilustra Jeremias, quando a cidade estava sendo incendiada, destruída, e ele subiu lá para o monte, sentou-se numa pedra, colocou o rosto sobre a sua mão direita e começou a chorar, e a lamentar, e a orar por Jerusalém e pelo povo de Jerusalém. Um homem perseguido sob todos os ângulos, de todas as formas, é capaz de ainda interceder por aquele povo. Eu tive esse quadro na minha parede, lá no gabinete pastoral da igreja de Brasília, muitos anos. E quando as coisas apertavam, quando eu sentia oprimido, quando eu sentia desânimo, eu olhava para aquele quadro e dizia: "Ei, amigo, você é meu modelo no Antigo Testamento, porque sofrer como você sofreu e permaneceu firme e ainda tinha força espiritual para interceder por esse povo, tem que ser um exemplo máximo de pastor." É assim, queridos. Os seres humanos são muito diferentes e a convivência às vezes se torna muito difícil, mas é o Senhor quem nos conforta, quem nos renova, quem nos sustenta. Jesus não prometeu a nenhum de nós um mar de rosas como cristãos nesse mundo. Pelo contrário, que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhe para Abraão, que sofreu, José, Moisés, Davi, Elias, Jonas, Pedro, Paulo, tantos outros nomes da Bíblia, mas também da história, como Policarpo, que foi queimado em praça pública, João Hus, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, tempo de Hitler, Martin Luther King, e uma linhagem de homens e mulheres de Deus que sofreram e sofrem por amor ao Evangelho, pela sua fidelidade ao Senhor. Paulo também não nos engana. Em 2 Timóteo 3,12, ele diz: "Ninguém que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus deixará de ser perseguido,
ou qualquer pessoa que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E as perseguições estão aí. Não faça ilusões. A nossa esperança e a nossa proteção é o Senhor, porque é o Senhor que nos renova. Eu quero mencionar, queridos, com toda a brevidade possível, 3 verdades que estão contidas nesse texto. Apenas mencionando. A primeira delas é que o Senhor nos renova a cada dia porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus nunca é infiel, mesmo que nós nos tornemos infiéis, Deus permanece fiel. Ele é soberanamente fiel. Ele é misericordiosamente fiel. Deus não nos abandona quando nós lançamos a nossa vida em suas mãos. Ele não é fiel somente por causa das bênçãos materiais que nós recebemos, nem por causa da família abençoada que nós temos, nem só por causa do alimento de cada dia que nunca falta em nossa mesa, mas é porque Ele cumpre as suas promessas exaradas na sua palavra, para nos salvar, nos abençoar, nos acompanhar e de forma integral em nossa caminhada terrena. A Bíblia tem mais de 2.000 profecias a respeito de Jesus Cristo, a maior parte delas já se cumpriu ao longo da história e de forma indiscutível. E outras estão se cumprindo e outras vão se cumprir. E nenhuma palavra escapará daquelas que estão escritas aqui na palavra de Deus como promessa do Senhor. Deus é fiel porque é da sua natureza ser fiel. Se Ele dependesse de mim, queridos, eu estava perdido. Deus foi fiel na minha vida desde a orfandade, sofrimentos, abandono dos pais, estudando no colégio, sofrendo perseguições de alunos ricos, tentando estudar nas madrugadas para fazer o curso de medicina, porque não tinha tempo de dia, que tinha que trabalhar e estudar. E Deus não me abandonou em nenhum minuto. Pelo contrário, Ele me chamou para uma coisa muito mais difícil, foi ser pastor. E eu caí na bobagem de aceitar. E é por isso que eu estou aqui. Mas é uma bobagem tão santa, tão maravilhosa, que eu nunca me arrependi, queridos. Quando o peso vinha e eu queria desanimar, eu tenho uma mulher que é nordestina, sangue no olho. E a coisa mais delicada que ela me dizia: você não me disse que era vocacionado? Cadê sua vocação? Eu falei: quem tem uma mulher dessa não precisa de Jó, né? Mas era isso que me levantava, porque a voz dela era a voz de Deus falando ao meu coração. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Deus nos renova a cada dia porque Ele é fiel. Segundo lugar, Deus nos renova, queridos, porque Ele é bondoso. Ah, quanta bondade nas mãos do Senhor para conosco. Bom é o Senhor, no verso 25, para os que esperam por Ele, por aqueles que o buscam. Precisamos buscar o Senhor. Ele já nos buscou primeiro. Agora nós precisamos buscá-lo. E é a ordem dele: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, o que nós precisamos é pôr o nosso coração no Senhor, nesses dias turbulentos, nesses dias trevosos, nesses dias difíceis que temos pela frente. Ponha o seu coração no Senhor e você vai enfrentar e ser mais do que vencedor por meio daquele que o amou e amou a mim e a nós todos. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Grande é a tua bondade, Senhor. Nós devemos buscar o Senhor sempre, exatamente porque Ele é bom. Davi, no Salmo 63, louva o Senhor,
por tudo que Ele é na sua vida. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu coração Te almeja, o meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça, a bondade extrema do Senhor é melhor do que a vida. Por isso, eu louvarei. Mas ainda, cumpre-me bem dizer-te, Senhor, enquanto eu viver, porque em Teu nome levanto as minhas mãos. Quando nós pensamos na fidelidade de Deus, na bondade de Deus, nós temos que louvá-lo de inteiro coração. E concluindo, queridos, nós somos renovados por Deus, porque nosso Deus é o Deus da esperança. Vamos repetir isso? O nosso Deus é o Deus da esperança. Neste mundo não há esperança. Nos homens não há esperança. A minha esperança está no Senhor. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que nos sustenta todos os dias. O Deus que nos salva pela morte do seu Filho, Jesus Cristo. É um Deus que merece nosso louvor, nossa adoração, a nossa entrega e a nossa dedicação incondicional. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha os versos 24 e 25, queridos. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Eu li uma vez um pequeno poema de um poeta cristão que estava no exílio. E ele escreveu assim: faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas vale a pena semear. Faz escuro, mas vale a pena plantar. Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar. Amém, queridos? Estaremos com Ele eternamente. Amém.